Ok? Tudo bem? Pessoal, então, como eu já expliquei para vocês, o assunto de genética é bastante extenso, né? Nós vimos uma primeira parte, primeira lei de Mendel, os conceitos, vimos a questão da probabilidade e heredograma. Agora, seguinte, quando Mendel fez o trabalho dele, ele considerou só um par de gene, uma característica, né? Faz de conta que nós estamos seguindo o cronograma da história, tá? E todas as características que Mendel analisou eram de dominância completa. O que quer dizer isso? Tinha um caráter dominante e um recessivo, certo? Então, quando ele cruzava os híbridos, o que acontecia? Os heterozigotos, dava sempre 3 do dominante para 1 do recessivo, tá? Chamado 3:1, a proporção fenotípica esperada do cruzamento entre 2 heterozigotos, de acordo com a primeira lei de Mendel. O trabalho de Mendel ele ficou esquecido por muito tempo. E aí, quando ele foi redescoberto, os pesquisadores foram tentar refazer o que estava escrito lá no papel. Mendel já tinha morrido, não estava vivo para explicar como é que ele tinha feito. E começaram a fazer com outras características, que não com ervilha. E acabava que, quando cruzava 2 heterozigotos, obedecendo o mesmo estilo de trabalho que o Mendel tinha feito, o mesmo método de trabalho, né? 2 puros, um dominante, um recessivo, dava o híbrido, cruzava o híbrido, dava 3:1. Quando essas pessoas, depois que redescobriram o trabalho de Mendel, tentaram refazer isso, nem sempre dava 3:1, tá? E então a gente vai chamar isso de variações da primeira lei de Mendel. Lembrando, um detalhe super importante. Mendel nunca falou em gene. Vocês lembram que eu expliquei isso para vocês, tá? Ele chamava de fator. Então, não tinha proporção genotípica na época de Mendel. Isso foi depois de Mendel, ok? Então, quando a gente fala de acordo com a primeira lei de Mendel, nós estamos falando da proporção fenotípica, tá? Que foi que ele viu de 3:1. Vamos lá, iniciando então. Não está passando. Espera aí, já a gente vai dar um... Isso. Então, casos especiais. Eu tenho que apertar aqui no casos especiais. Opa, está passando aqui. Vou voltar aqui, tá, galera? Passou muito rápido aqui, vamos voltar. Então, casos especiais. São casos especiais, são casos que fogem do que Mendel tinha escrito, tá? Um desses casos a gente chama de ausência de dominância. Isso acontece quando um alelo ele não é capaz de impedir a manifestação do outro, tá? Então, trata-se de um par de alelos com ausência de dominância, nesse caso, tá? Ele não consegue dominar o outro. O exemplo mais conhecido, que aparece em todos os livros, apostilas, é o caso da Mirabilis jalapa, o gênero e a espécie, de uma flor chamada flor de maravilha, tá? A cor dessa flor é determinada por um par de genes, tá? Então, tem 2 variedades. Em vegetais, a gente não fala raça, tá? A gente fala de variedades, tá? Então, tem 2 variedades puras, homozigotas. Uma variedade que produz as flores vermelhas e outra variedade que produz as flores brancas. Tá certo? Tanto a que produz flor vermelha quanto produz flor branca são puras. Ok? Quando a gente cruza uma planta que produz flor vermelha com uma que produz flor branca, a gente obtém o híbrido, o heterozigoto, que a gente chama de F1. Esse F1 não produz nem flores vermelhas nem brancas, produz uma tonalidade intermediária, rosa. Tá? Então, observe que o heterozigoto, nesse caso, ele não manifesta as características dos pais puros. Tá? Eles são diferentes dos parentais, que são os pais. Então, esse tipo de dominância, ausência de dominância ou dominância incompleta, tá? É um caso especial de primeira lei de Mendel. Tá? No caso, quando se cruza, a gente vai obter do híbrido
rosa, duas plantas que produzem flores rosas, a gente vai obter 25% dos descendentes no F2 produzindo flores vermelhas, 50% produzindo flores rosas e 25% produzindo flores brancas. Tá? Então, a proporção aqui vai ser de 1 para 2 para 1. 25 é 1/4, 50 meio, tá? E 25 1/4, 1 para 2 para 1. Enquanto que Mendel dizia que quando cruzava dois híbridos, a proporção seria de 3 para 1. Ok? Então aqui, geração parental pura, vermelha, Vzão, Vzão. Só produz gameta com Vzão. Branco puro, Bzão, Bzão, só produz gameta com Bzão. O híbrido vai herdar um Vzão daqui e um Bzão de lá. Só que ele não vai produzir vermelha nem branca, ele vai produzir flores rosas. Quando essa planta se autopoliniza, lembra a autopolinização? Tá? Vai dar, então, ele é um híbrido, F1, então ele vai produzir, como ele tem um gene do vermelho e um do branco, ele vai produzir 50% dos seus gametas com gene Vzão, 50% com Bzão e aqui também. Então, Vzão com Vzão, vermelha. Vzão com Bzão, rosa. Vzão com Bzão, rosa. Bzão com Vzão, rosa. Bzão com Bzão, branca. 1 para 2 para 1. Proporção fenotípica, 1 para 2 para 1. A proporção genotípica continua sendo 1 para 2 para 1, igual à primeira lei de Mendel. 1 homozigoto, 2 heterozigoto e 1 recessivo. Né? Um diferente desse aqui. Tá? Então, observe que a diferença aqui não é na proporção genotípica, é na proporção fenotípica. Tá? 1 para 2 para 1. Quando é que cruza dois híbridos e dá 1 para 2 para 1? Quando é um caso especial de ausência de dominância, por exemplo. Tá? Então, proporção genotípica, uma Vzão, Vzão, 2 VB e 1 BB. Proporção fenotípica, uma vermelha, 2 rosa e uma branca. Nesse caso de ausência de dominância. Ok? Na herança de dominância completa, como é que é? Primeira lei de Mendel. Então, você tem os pais puros, azão, azão, azinho, azinho. F1, 100%, azão, azinho. F2, azão, azão, 1, azão, azinho, 2, azinho, azinho, 1. Então, proporção fenotípica na F2, 1 para 2 para 1. Proporção fenotípica na F2, 3/4 do dominante para 1/4 do recessivo. No caso da herança sem dominância, então, observe a diferença que eu estou comparando com vocês, lembrando a primeira lei. Vzão, Vzão, Bzão, Bzão, só deu F1, VB. Descendência, 1 VV, 2 BV, ou 2 VB, tanto faz, aqui a ordem, e 1 BB. Proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Mesma coisa aqui, 1 para 2 para 1. Proporção fenotípica, 1 para 2 para 1. Uma vermelha, 2 rosas, uma branca. Aqui deu 3 do dominante e 1 para o recessivo. Proporções genotípicas e fenotípicas iguais, caso especial da primeira lei de Mendel. Beleza? Alelos múltiplos. Como é que vai surgir um gene? Como é que surgiu o gene azinho? Provavelmente através de uma mutação. E esse gene azinho sofreu outra mutação, vai ter um outro gene para o mesmo alelo. Então, quando tem vários genes no mesmo alelo, a gente chama de alelos múltiplos, tá? Para cada locus, lembra locus é o local, né? Não vai confundir com o plural, loci. Gênico, 2 alelos diferentes podem ser encontrados, tá? Eventualmente, né? Porém, um locus pode ser ocupado alternativamente por uma série de 3 ou mais alelos. Se tiver mais de 3 alelos ocupando de forma alternada esse mesmo locus gênico, a gente chama de alelos múltiplos, é um caso especial da primeira lei de Mendel. Tá? A gente chama de alelos múltiplos ou polialelia. O exemplo mais explorado é de um tipo de pelagem do padrão de coelhos. Tá? Então, nós temos coelho agute, esse coelho com pelo uniforme, um pouco dourado aqui. Tá? Nós temos o coelho chinchila, que é esse cara aqui também uniforme, sem mancha, um pouco mais cinza, metálico. O Himalaia, que é esse coelho branco com as orelhas
pretas, em homenagem ao Monte Himalaia, quando está derretendo a neve, fica o pico lá sem neve, e o resto tudo branco. E o coelho albino, como o nome está dizendo, sem pigmentação. Tá? Esses quatro padrões de pelagem aqui é por um par de genes, só que um caso de polialelia. Ah, professor, como é que é isso? Vamos lá ver. Então é o seguinte, ó. Tem um gene que a gente representa por sesão, nesse caso do pelo do coelho, que determina a pelagem selvagem. Então, sesão, coelho selvagem. CHzinho, coelho, CHzinho, determina a chinchila. Esse CHzinho aqui é de chinchila, desse CHzinho daqui, para você saber, tá? O CHzinho é coelho, C de coelho, Hzinho de Himalaia. Esse Hzinho aqui é de Himalaia, tá? E o CAzinho, ou só um Czinho pequeno. Aqui é um Czinho maiúsculo, aqui é um Czinho minúsculo, tá? Mas a gente geralmente é assim, CAzinho. C de coelho, Azinho de albino. Então, quantos genes tem ocupando alternadamente aquele locus gênico? 4, certo? Então, é um caso de polialelismo, ou alelos múltiplos, tá? Como é que é a dominância entre esses genes? Então, a dominância entre esses genes é assim. O gene para o selvagem, o sesão, aqui, ó, domina todos os outros, tá? O gene para o chinchila só é dominado pelo selvagem e domina o gene do Himalaia e do albino. O gene para o albinismo, para o Himalaia, perdão, ele é dominado pelo selvagem chinchila e domina o albino. E o albino é o recessivo, tá? O mais recessivo de todos, tá certo? Então, como todo recessivo, o albino só existe em homozigose. Beleza? Vamos lá. Selvagem pode ser como o genótipo dele? Homozigoto. Se eu falar para você, um coelho de padrão selvagem homozigoto, ele é sesão. Se eu falar para você, um coelho selvagem heterozigoto com chinchila, como é que eu represento? Sesão, CCH, por causa do chinchila. C do selvagem. Esse aqui domina esse. Selvagem heterozigoto com Himalaia, CCHzinho. Selvagem heterozigoto com albino, CCAzinho. Chinchila. Não pode ter chinchila heterozigoto com Himalaia. Por quê? Ou com o selvagem, porque o selvagem domina o chinchila. Então, chinchila pode ser homozigoto. Chinchila pode ser heterozigoto com Himalaia e chinchila pode ser heterozigoto com albino. Himalaia pode ser homozigoto e, além de ser homozigoto, o Himalaia só pode ser heterozigoto com albino. E o albino é recessivo. Então, quantos genótipos diferentes tem para 4 genes no caso de polialelismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Observe que aqui tem 10 genótipos diferentes, tá? Vou apresentar uma regra matemática lá na frente, mas a gente pode facilitar, para que complicar? Então, lembre-se, no caso do polialelismo, se tem 4 alelos, você vai colocar 4, 3, 2, 1 e vai somar. 4 com 3, 7 com 2, 9 com 1, 10. Então, no caso de polialelismo com 4 genes, quantos genótipo diferente? 10. Se fosse 5, você ia pegar 5, 4, 3, 2, 1. 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. 12 com 2, 14. Com 1, 15. Teria 15 genótipos diferentes. E assim vai. Mas tem uma regra para isso que eu vou mostrar aqui na frente. Ok? Então vamos lá. Para um exercício, um exemplo. Um macho chinchila, filho de fêmea albina. Então, será que tem como a gente saber como é que ele é esse chinchila? Ele é um chinchila homozigoto, ele é um chinchila heterozigoto com Himalaia ou é um chinchila heterozigoto com albino? Como é que a mãe dele é? Albina. CAzinho. É cruzado com uma fêmea selvagem, descendente de um dos seus descendentes é Himalaia. Como é que uma fêmea selvagem vai ter um filho Himalaia, né? Então, com esse cara aqui, ele vai ter que ter um CHzinho. Qual a probabilidade de que esse macho
novamente cruzado com essa fêmea, esse macho cruzado com essa fêmea, vem a ter um filhote chinchila. Já teve um filhote Himalaia, quer saber a chance de ter um filhote chinchila. Definiu o sexo? Não. Então vamos fazer o cruzamento. Cruzamento, geração parental, o macho chinchila cruzado com uma fêmea selvagem. Como é o macho chinchila? Como ele é filho de fêmea albina, então ele é C chinchila, com C de albino aqui. Ele é heterozigoto com albino. A fêmea diz que ela é selvagem, mas teve um filho Himalaia. Então está aqui o Himalaia. Então vamos fazer o F1. Como é que podem ser os F1s aqui? Então esse macho produz dois tipos de gameta, um com CHzinho e outro com Czinho, CAzinho. Essa fêmea produz dois tipos de gameta, porque ela é heterozigota. Um com Czão, selvagem, e o outro com CHzinho de Himalaia. Vamos fazer os encontros agora dos gametas. Czão com CHzinho. Mas, antes disso, ele diz que esse casal já teve um filho Himalaia. Se esse cara aqui é Himalaia, né, e esse aqui é heterozigoto com albino, então esse Hzinho só pode ter vindo daqui, tá? Então esse cara aqui é esse cara aqui, tá? Desse cruzamento. Desse daqui dela com esse aqui dele, com esse gen aqui dela, com esse gen aqui dele. E o resto vai ficar C dela com CHzinho dele. Isso aqui é o quê? Selvagem. Czão, selvagem com Czinho albino, selvagem, selvagem, selvagem. E aqui, CHzinho dele, que ele é chinchila, com CHzinho dela. Como o chinchila domina o Himalaia, esse aqui é chinchila. E esse aqui é Himalaia. Quantos filhotes tem aqui? 4. Quantos desses são chinchila? 1. Então, qual é a resposta do problema? Certo? 1/4 ou 25%. Beleza? Muito bem. Agora aquilo que eu falei para vocês, já dei a dica aqui. Isso aqui é uma forma matemática, acho mais complicado. Em uma série de N alelos múltiplos, a quantidade de genótipo diferente é determinado por essa regra aqui, ó. N, número de alelos, vezes número de alelos mais 1 dividido por 2. Muito burocrático, mas vamos lá, como é que isso funciona? Em uma série de 6 alelos múltiplos, quantos genótipos diferentes pode ser encontrado? Como foi que eu ensinei vocês lá atrás? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soma isso aí. 6 com 5. Isso, 11. 11 com 4. 15. 15 com 3. 18. 18 com 2. 20. Mais 1, 21. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas a regra diz para a gente fazer desse jeito. Então, vamos lá, nas exatas. Então, eu vou pegar 6, o N, esse 6 aqui, tá? Vezes o N mais 1. Então, 6 mais 1, 7. 6 vezes 7, dividido por quanto? Por 2. 21. 42 dividido por 2, 21. Então, quem quiser fazer assim, na matemática tem disso, né? Não existe só uma maneira de resolver um problema. Então, eu já mostrei para vocês 2 maneiras, aí você usa aquela que você achar melhor para você. Um caso que é muito cobrado em prova é sobre a herança dos grupos sanguíneos. Beleza? Então, agora, o bicho pega. Isso aqui vai aparecer em algum vestibular que você vai fazer. Tá? Então, vamos lá. Muito bem. Então, transfusões e grupos sanguíneos é o nosso tema. Tá? As transfusões vêm sendo usadas desde o século XVII, tá? Com êxito. Às vezes tinha êxito, às vezes morria alguém, né? Tá certo? Então, às vezes não dava tão certo assim, não. Né? O receptor podia ser levado à morte. Isso chamou a atenção, né? E as pessoas foram pesquisar. Tá? No início do século XX, o Landstein, ele realizou alguns experimentos, tá? Misturou sangue, o chamado plasma, né? De diferentes pessoas, e observou que formavam grumos, pelotes, coágulos, tá? Grosseiros. E ele chamou esses grumos, esses coágulos, de aglutinação. Dizer, olha, aqui houve aglutinação quando eu misturei esse sangue aqui. Beleza? Muito bem.
As substâncias estranhas que desencadeiam contra si a produção de anticorpos são antígenos. Então, o corpo estranho, como é que a gente chama corpo estranho? De antígeno. Tá? Lembra disso aí, a gente tinha visto lá em histologia. Tá? Corpo estranho, antígeno. O que o corpo estranho estimula o nosso organismo a produzir? Anticorpos. Tá? A ligação que se estabelece entre o anticorpo e o antígeno, o anticorpo, assim como as enzimas, são altamente específicos. Os anticorpos, assim como as enzimas, são altamente específicos. Tá? Então, só existe um anticorpo para um determinado tipo de antígeno. Tá? Embora que nas enzimas já existam as exceções. Um dos sistemas que a gente vai estudar aqui dentro do grupo sanguíneo é o sistema ABO ou AB0. Tá? O sangue, ele aparentemente é homogêneo, mas quando a gente coloca ele numa centrífuga ou coloca ele para descansar, a gente vai ver que ele tem uma parte líquida, também já vimos isso em histologia, teve uma aula só sobre sangue, tá? E uma parte que fica sólida, que são os elementos figurados. Então a parte aqui meio amarelinha é o plasma, corresponde a 55% do nosso sangue, e os elementos figurados aqui embaixo, as plaquetas, hemácias e os glóbulos brancos, são os elementos figurados, correspondem a 45% do nosso sangue. Tá? Muito bem. No plasma, já falei sobre isso aqui, no plasma, a maior parte dele é água, né? Daqueles 55%, 90% é água, o resto é o quê? Anticorpos, tá? Glicose, nutrientes, né? Íons, minerais, proteínas, hormônios, tá? Então, isso aqui são os que encontra lá no plasma, e os glóbulos vermelhos, glóbulo branco e as plaquetas a gente encontra nos elementos figurados, tá? Na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos, das hemácias, tá? São encontradas certas proteínas, tá? E algumas pessoas têm essas proteínas, outras pessoas não têm, certo? Estamos falando de sangue, então aqui nós estamos falando especificamente da membrana plasmática dos glóbulos vermelhos, tá? Uma pessoa que não possui essa substância, né, na sua hemácia, ela pode reconhecer uma partícula que tem na hemácia do outro como um corpo estranho, tá? E aí acontecer a coagulação. Tá? No primeiro estudo, Landerstein, ele conseguiu identificar dois antígenos, corpos estranhos, aquilo que está na membrana da hemácia, que ele chamou de aglutinogênio. Então, gente, cuidado. Aonde estão os aglutinogênios? Na membrana das hemácias, certo? Se tiver, tá? Muito bem. Quantos tipos de aglutinogênios ele reconheceu inicialmente? 2. Quais foram eles? O aglutinogênio A e o aglutinogênio B. De início, ele só descobriu esses 2. Tá? Nós estamos aqui no passo da história. Tá? Analisando o sangue de diversas pessoas, ele conseguiu classificar 4 grupos de sangue, tá? De acordo com a presença desse antígeno. Que antígeno? O aglutinogênio. Então, aqui nesse caso, o examinador, lá no dia da prova, pode usar a palavra antígeno em vez de aglutinogênio. Tem o mesmo significado, tá? Para termo de questão, tá? Então, ele constatou ainda que 4 grupos de pessoas possuem diferentes anticorpos contra esse aglutinogênio. Então, tinha 4 tipos de pessoas, de acordo com esse aglutinogênio, e 4 tipos de pessoas que tinham anticorpos contra esses aglutinogênios. Os anticorpos, eles foram chamados de aglutinina. Aonde ficam os anticorpos? No plasma. Aonde está a aglutinina? No plasma. Aonde está o aglutinogênio? Nas hemácias. Decora isso. Aglutinogênio nas hemácias. Quanto tipo de aglutinogênio aqui inicialmente? 2, A e B. Quantos tipos de aglutinina? Aglutinina é o quê? Anticorpo. Tá? 2 tipos de aglutininas. Aglutinina anti-A ou anti-alfa, anti-B ou anti-beta. Tá? Beleza. Então vamos lá para o nosso esqueminha.
Quem determina que a pessoa tenha sangue tipo A, lá na análise, o tipo de aglutinogênio que ela tem na hemácia, aqui é uma hemácia, tá? Uma pessoa que tem aglutinogênio, só o aglutinogênio A nas hemácias, ela possui no plasma o quê? Anticorpos contra o aglutinogênio B. Que ela não pode ter contra o A, porque senão ela ia matar ela mesma. Por que uma pessoa tem sangue tipo B? Como é que eu sei lá que a pessoa tem sangue tipo B? Porque é constatado nas hemácias dele a presença do quê? De aglutinogênio B. Quem tem só aglutinogênio B nas hemácias tem que tipo de aglutinina, de anticorpo no plasma? Anti-A. Tá? Quem tem os dois tipos de aglutinogênio na hemácia, o A e o B, tem sangue tipo AB. Então essa pessoa não possui nenhum tipo de anticorpo, que não ia atacar a própria hemácia dela. Tá? Existem pessoas que não têm nenhum tipo de aglutinogênio nas hemácias. Nenhum, zero. Como não podia dizer que a pessoa tinha sangue tipo 0, a gente diz que ela tem sangue tipo O. Nesse caso, ela tem defesa contra os dois tipos de aglutinogênio. Tanto tem anticorpos contra o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Ok? Então, o que procura no sangue da pessoa para descobrir qual é o tipo de sangue dela? O aglutinogênio nas hemácias. Não procura os anticorpos do plasma. Tá? Porque tem pessoas que têm os dois tipos. Então, grupo sanguíneo A, o que tem nas hemácias? Aglutinogênio A. O que tem no plasma? Aglutinante B. Grupo sanguíneo B, o que tem nas hemácias? Aglutinogênio B, aglutinina anti-A no plasma. Pessoas com sangue tipo AB, tem aglutinogênio A e B, são dois tipos de aglutinogênio, tá? Não diz aglutinogênio AB, é A e B. Aglutinina, nenhum tipo de anticorpo. Isso é receptor universal. O, nenhum tipo de aglutinogênio. Mas em compensação tem os dois tipos de aglutinina, anti-A e anti-B. Como ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio para ser combatido aqui, ele pode doar teoricamente para todo mundo. Tá? Então ele é chamado de doador. Universal, o AB receptor universal, bem que não é tão universal assim, porque ainda falta o RH. Tá bom? Muito bem. Tipo de classificação tornou conhecido como sistema ABO. Tá? Quando uma pessoa do sangue tipo A recebe sangue de outra do grupo B, tá? O seu tipo é anti-B. Se ela é A, ela tem anti-B, tá? Então, o seu anti-B, porque ela é A, ela tem anti-B, vai atacar os glóbulos vermelhos de quem está doando para ela. E assim vai causar aglutinação, entupindo os vasos sanguíneos, podem levar essa pessoa à morte ou complicando a vida dela, tá? É incompatibilidade. Então, como é o quadro de doação? Então, vamos lá, presta atenção aqui. O O, por não ter nenhum tipo de aglutinogênio, doa para o O, sempre é preferível receber de um igual. O O doa para o A doa para o A, o AB para o AB e o B para o B. O O, como não tem nenhum tipo de aglutinogênio, ele pode doar para o A, pode doar para o B e para o AB, além de para ele mesmo, por isso que ele é o doador universal. O A pode doar para o AB, o B pode doar para o AB e o AB doa para o AB. Então, o AB recebe de todo mundo, mas só doa para ele mesmo. Então, ele é o receptor universal. O O doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. Ele é o receptor, o doador universal. Por que o O pode doar para todo mundo, se cair isso na prova? Por que o O pode doar para todo mundo? Porque ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio nas hemácias. Por que o AB pode receber de todo mundo? Porque ela não tem nenhum tipo de aglutinina no plasma. Beleza? A transfusão sanguínea, então, como é que o O pode doar para todo mundo? Porque ele tem anti-A e anti-B. Por que não ataca o do A, não ataca do B? Porque esses anti-A e anti-B dele se diluem rapidamente e são destruídos, né? A destruição dos glóbulos vermelhos do receptor é muito reduzida, não vai causar muito problema. Mas sempre se prefere do mesmo tipo de sangue, tá? Isso eu já falei para vocês, o O não tem aglutinogênio, doador universal, o AB receptor universal. Determinação genética por 3 genes, tá? Então, caso de polialelia. Então, tem o gene isão A, tem o gene isão B e Izinho. E usão A, e usão B e Uzinho, tá?
O isão A determina a produção do aglutinogênio A. O isão B determina a aglutinação a produção do aglutinogênio B. E o izinho não determina produção de aglutinogênio. Como é a relação de dominância? Entre o gen isão A e o gen isão B não há dominância. É um caso especial chamado de codominância. Os dois genes se manifestam. Tá? E ambos, gen isão A e isão B, dominam o gen izinho. O izinho é recessivo. Tá? Então, quais são os genótipos para o sangue tipo A? Isão A, A homozigoto. Isão A, izinho, A heterozigoto. Sangue tipo B pode ser como genótipo. Isão B, B homozigoto. Isão B, izinho, B heterozigoto. AB só existe na forma de heterozigoto. Tá? Ele tem os dois tipos de aglutinogênio, lembra disso. E o O, aqui está errado, é izinho, izinho. Vou consertar aqui. Aqui é izinho, izinho, tem que consertar, é o recessivo. Sangue tipo O é recessivo, aqui é izinho, izinho. Tá? Vamos lá. E nós vamos dar uma parada aqui. E no próximo nosso encontro, no segmento, tá? Depois dos comerciais, a gente volta falando do outro tipo de sangue, que é o RH. Tá? Então, nossos comerciais, por favor.